Canal da Gente, um amor de canal. Olá, chegou a hora de mais um Correio TV Debate. Hoje vamos falar sobre política. Vamos fazer uma série de 2 programas. O primeiro falando sobre o cenário municipal. Afinal de contas, temos eleição para prefeito e vereadores em 2016, no ano que vem. E esse assunto já está em curso, pelo menos nos bastidores da política, para falar sobre esse assunto. Aí no segundo programa nós vamos falar mais sobre conjuntura nacional. E para falar sobre essa questão conjuntural em nível municipal, eu recebo aqui os sócios do Correio TV Debate, o professor João Batista Domingues Filho, que é cientista político, e o Rick Paranhos, jornalista da TV Paranaíba, apresentador do programa Política Cruzada, aos domingos, às 8 da manhã. Exatamente. Na TV Paranaíba, filiada da Record. Obrigado pela presença de vocês aqui. Bom, eu não tenho como começar a falar sobre a conjuntura política local sem falar sobre a questão da eleição do novo presidente da Câmara, que foi eleito um presidente de oposição ao prefeito Gilmar Machado. Antes disso, eu até quero apontar que eu pessoalmente acho meio absurda uma eleição para presidente. Eu acho que isso é uma falha no regimento interno que precisa ser corrigida. Não necessariamente para esses atuais vereadores, mas para o futuro, porque não tem cabimento. Para que existe vice se não é para assumir a função do presidente na ausência dele por qualquer motivo que seja? Isso para mim, uma aberração legal. Mas não entrando nesse mérito, mas em si na questão política, que é o fato de que a justiça, mais uma vez, como o senhor mesmo gosta de mencionar, professor? Fazendo papel de executivo, determinou a eleição do novo presidente, ganhou um adversário do prefeito. Na opinião do senhor, quais os reflexos de se ter na Câmara Municipal de Uberlândia um opositor, que é o caso, que é o cenário agora? Acho que o Gilmar ganhou o Cunha dele, igualzinho a Dilma tem o seu Cunha lá, Mas, na verdade, é o seguinte, veja como o regimento feito pelos próprios vereadores, não há racionalidade em nenhum plano. A política vem se mostrando em todas as instâncias, em todo sentido, que eu estou chamando essa domínio da razão cínica. O que está escrito não é o que reflete e deve representar a realidade. Como é que um regimento interno dá a possibilidade das duas ocorrências, tanto manter o vice quanto tirar o vice? E daí isso faz o quê? Aí cai na mão do judiciário, que é o único lugar ainda que bumbum de neném, cabeça de juiz, nós ainda tem dúvida nesse sistema democrático. Aí isso não é judicialização da política, naquele sentido que o judiciário garante o que está na lei. Isso é politização do judiciário, porque o legislativo faz uma regra que não coloca nenhum sentido racional na lei, depende do capricho do juiz. Aí vem toda a luta dos bastidores de quem faz a cabeça desse juiz, e agora deve continuar A culpa por esse tipo de imbróglio é do próprio legislativo, que ao não conseguir definir as próprias questões, delegam para o juiz. E o judiciário, o capricho do judiciário, por vaidade, ninguém abre mão de poder, se mete de acordo com a aceitação daquele advogado dessa ou daquela parte que tem mais proximidade de convencer fora da lei esse juiz. O processo continua, ainda tem possibilidade do Zago voltar, que isso vai ainda para... que eu acho improvável. Você não acha improvável? Aí é que chega no segundo round dessa disputa toda. Judicialmente falando, não haveria mais condições dado o cenário que está colocado. Mas aí, essa semana que passou, inclusive o Fernando Bueno escreveu sobre isso também no Confidencial, eu estava conversando com algumas pessoas e aí no dia seguinte o Fernando conseguiu adiantar isso antes de mim, parabéns a ele. Convenceram o vereador Vilmar a retirar o processo. Faltou o ISMAR. Agora estão convencendo. E eu presenciei uma conversa de um membro do governo intimidando o ISMAR do tipo, ISMAR, você precisa tirar aquilo, nós precisamos de você precisa tirar aquilo. Agora, estudando direito, eu estou até entendendo o que eles querem. Se o ISMAR tirar, perde o objeto que levou a uma segunda eleição.
perde o objeto, perde-se a razão de se exigir uma nova eleição. Perdendo-se a razão, alguém do próprio governo pode entrar na justiça e pedir o cancelamento da eleição. Pedindo cancelamento, o Adriano Zago volta. Nessa conjuntura, me perdoe, mas eu preciso dizer, volta pela porta dos fundos, né? Que não seria o melhor dos mundos, embora ele tenha se mantido isento no processo. Mas seria uma forma do governo tentar ter um aliado de novo. Eu conversei com o vereador Ismar, ele jura de pergunta que não volta atrás, sobre nenhuma. Também conversei. Mas assim, pelo trâmite normal da justiça, acho que tem decisão de primeira instância, né, no julgamento do mérito. Depois tem segunda instância. Mas não teve de mérito ainda. Não teve eliminado. Nem teve. Eu estou dizendo assim, se for pelo trâmite normal, dificilmente muda o cenário. Né? Pode porque mudar. Vai demorar demais. Não, pode mudar porque o trâmite ainda não ocorreu. Ainda não tem decisão. Não, mas vamos supor que saia uma decisão de primeira instância, cabe recurso. Enquanto está em recurso, permanece como está. Não, mas estou falando da possibilidade. Agora, veja, a sua pergunta mais relevante, o conteúdo mais relevante é o custo político. O reflexo disso. O cenário está posto. Pode mudar ou não, mas está posto. Custo-benefício. Quem ganha e quem perde nessa lambança, como diz um lugar comum, né? Entre o executivo, o legislativo e a organização. Primeiro, quem perde é a população, porque é um custo altíssimo para eles ficar brincando lá de quem é presidente e tudo mais, sem realmente representar para as funções que eles foram eleitos. Então, isso já é um custo altíssimo para a legitimidade, não para a legalidade. Agora, o custo, veja, a eleição virou uma disputa entre o ex-prefeito e o atual prefeito, quem manda na Câmara. Disputa essa que nunca terminou, né, professor? Desde o primeiro dia do atual governo. Mas na eleição da Câmara ficou mais evidenciado. Agora veja. Porque o ex-prefeito Adelmo Leão, ele participou ativamente da articulação. E o maior custo que eu vejo... Com competência, porque conseguiu o resultado. A indigência política do atual prefeito João é tal que ele conseguiu organizar uma oposição coesa na Câmara, que não existia. Então, olha a indigência política do prefeito Gilmar. Ele organizou a maioria da Câmara contra ele, por não ter feito aquilo que você escreveu na sua coluna. Por que o Zago não foi bancado pelo prefeito, se tem vice-PMDB, se tem secretaria PMDB, se fez campanha junto com o PMDB? Porque todo mundo ficou falando que a culpa é do Zezinho, que não mudou de lado. Ou do Zago que não votou. Não, para mim... O Zago é pós-fato, né? Que o prefeito bancou o Vico, não bancou o PMDB, que é seu vice, tem secretaria e ganhou eleição. Por que acabou virando esse imbróglio todo, na sua opinião? Eu vou te provocar dizendo, foi porque o prefeito delegou essa administração para um dos grupos que apoiam ele? Espaço demais. Quando você abre para um grupo muito grande, como o próprio Tenente Lúcio tem esse espaço lá dentro, tem algumas regras que precisam ser seguidas. O problema é que o prefeito não estipulou isso. Ele confiou que o deputado Tenente Lúcio, com o grupo dele na Câmara, conseguiria ganhar a eleição? Havia assim, isso precisa voltar um pouco no tempo. Havia um acordo. Os 2 primeiros anos de governo seria de um representante do grupo do Tenente Lúcio, que foi o próprio Márcio Nobre, que rompeu com o Lúcio e acabou. Né? E no segundo governo seria do PT. O Lúcio cumpriu, ajudou a eleger o professor Neivaldo. Só que quando o Neivaldo se afastou, acabou o acordo, mudou o nome. Tirou, a vaga está aberta novamente. É lógico que o Lúcio, com o grupo dele, ia querer. O Márcio Nobre foi eleito no grupo do Lúcio, mas depois mudou de lado, agora chegou a nossa vez de eleger alguém de verdade. Empatamos, né? Nós perdemos uma, vocês perderam uma. Agora vamos ver quem é que teve. Zerou o jogo. Não, mas qual que é o jogo do Tenente Lúcio? Eu assisti um programa seu, Rick, com o secretário de Transporte, o Alexandre, o famoso Cebola. Que é do grupo do Tenente Lúcio. Ele ficou lá, o seu programa dura 40 minutos, né? Média de 35 a 40 minutos. Todo o tempo, em 40 minutos. O que deu certo no transporte, ele não citou uma vez o prefeito. Então, o que dá certo é do Tenente Lúcio, o que dá errado é do prefeito. Veja, o que o Gilmar faz com a coalizão dessa? Não garante maioria, perde a maioria da Câmara. Os seus secretários do Tenente Lúcio não dão crédito de sucesso à governança do prefeito Gilmar. Veja, então... É como se houvessem 2 governos? Não, é um jogo, porque todo mundo faz escolhas racionais projetando a médio e a longo prazo. No presente,
O PT, com a rejeição nacional e com todas as avaliações negativas... Todo mundo se afastou. Os ratos estão fugindo do barco, mas aí do tem Gilmar. que fazer justiça ao Tenente Lúcio, que ele, ele, pelo menos, em tese, continuou leal ao prefeito. Ele não desembarcou, poderia ter desembarcado. Não, você tem de ser menos ingênuo e ver o cinismo do Tenente Lúcio, que é o seguinte, naquela entrevista que ele deu para o Correio, de página inteira, que todos os deputados deram, ele disse o seguinte: eu estou observando. Por enquanto, o governo dele não chegou ainda a ser bom. Eu sou governo e vou esperar o que vai acontecer para ver se eu avalio melhor o governo. Isso no início desse ano. No início desse ano. Aí o Tenente Lúcio está fazendo o quê? Foi bom ou foi ruim para o Tenente Lúcio o Gilmar perder a presidência da Câmara? Foi bom. Foi bom por quê? Foi bom. Porque, primeiro, é o seguinte, vamos voltar um pouquinho no governo Zaire. O governo Zaire perdeu a presidência da Câmara na segunda metade do mandato e isso praticamente inviabilizou o projeto que precisava ser aprovado, demorou demais, tinha que ficar de joelho para poder pedir transição com os projetos na Câmara Municipal. Mais nada, Isso deu uma dificuldade muito grande para ele disputar a reeleição. Um prefeito que está no cargo disputando uma reeleição e terminar em quarto lugar, não preciso dizer mais nada. Falando do Zaire. Do Zaire. Isso corre o risco de acontecer com o atual. Nós precisamos ser muito sinceros na análise aqui. Corre o risco. O que, há um ano da eleição, porque nós estamos falando de agora, junho, até junho do ano que vem, porque junho do ano que vem o processo já está começando a ser startado, né? Nós temos as convenções e tudo. Nós estamos há um ano. Há muito para se mostrar daqui até lá, porque se não se conseguir mostrar, quer dizer, precisa fazer muito daqui para lá. Por que foi bom para o Tenente Lúcio? Porque, primeiro ponto, assim, vamos pensar o seguinte, numa eleição polarizada entre Gilmar e Odelmo, se tiver uma terceira via, quem seria essa terceira via? Por qual motivo essa terceira via entraria? Entraria com o objetivo de ajudar o atual governo ou de ajudar o adversário que está vindo? Aí você... calma. Exatamente. Aí você tem novamente elementos na mão para poder decidir. Eu vou para esse lado ou eu vou para esse lado? Se você vira um terceiro forte, você define o jogo. Agora, veja, e no presente, hoje, o que ele ganhou? Ele ganhou mais dependência do prefeito do grupo dele. Quero ver o Gilmar agora ter vontade própria frente ao Tenente Lúcio. Nessa linha de raciocínio do professor, eu digo o seguinte... O Tenente Lúcio está errado? Não, isso é feito desde quando o Brasil... Estratégia política. É estratégia política. Né? O que o PMDB faz? Você quer ganhar espaço, política funciona assim. Se é bom ou ruim, o telespectador vai tirar a conclusão. Eu tenho a minha conclusão. Resume-se naquela palavra que a gente fala sempre, né? Fisiologismo. Não. E a racionalidade do processo político. A indigência política do prefeito... ele tem custo. Se ele é incapaz, sabendo da regra do jogo, 3 vezes deputado federal, 1 vez deputado estadual, ganha eleição com 70% de popularidade, tem legitimidade, é indigente para fazer o próprio jogo do seu interesse, o custo é dele. Não tem nada a ver de acusação negativa. Eu vou chamar um intervalo para o senhor explicar melhor esse termo indigente. Por que exatamente, o que o senhor quer dizer exatamente com esse termo indigente político? Esse é novo para mim, depois do intervalo. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo e invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlândia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o Correio TV Debate, claro, o debate continua no intervalo, né? Mas estamos falando sobre política, o cenário local, você que chegou agora, nós estávamos falando sobre os reflexos da eleição na Câmara de Vereadores de Uberlândia, que elegeu um presidente
da oposição. Mas eu terminei o último bloco, o senhor usou um termo, né, para caracterizar o prefeito Gilmar Machado de indigente político. Sim. O que isso quer dizer exatamente com esse adjetivo? É por respeito aos telespectadores e a vocês que não pode usar um adjetivo mais popular. É a incapacidade de fazer uso do poder legitimado pelas urnas. Se eu sou um governante numa democracia, o maior crime desse governante é não fazer uso desse poder para realizar interesse público. Então, quando eu sou incapaz, eu sou indigente, eu sou incapaz de fazer uso da minha própria racionalidade para fazer escolhas que vai beneficiar o interesse público e me perco nas coisas mais mesquinhas da distribuição, da governança, isso é igual o adjetivo indigente, para não usar outros que as pessoas que estão assistindo podem usar, né? Explicado. Falando dos reflexos para o futuro, que tipo de problema o prefeito, que é, obviamente, até que ele diga o contrário, pré-candidato à reeleição, né? Que tipo de problema vai ter com um presidente? O que é um presidente? Inclusive tem uma mesa que é da base e um presidente que é de oposição. Que tipo de problema que um cara que ocupa esse cargo consegue criar para o prefeito? Eu vou responder isso para você analisando o que o Cunha fez para o governo federal. Pode tirar projetos que estão na gaveta que não são interessantes no exato momento que o governo vai começar a preparar o campo para uma reeleição. Pode demorar para colocar projetos importantes da pauta em votação, porque quem decide o que vai para a pauta do dia é o presidente. Tem um projeto aqui que libera 5 milhões de reais para equipar a UPA tal, que é uma das UPAs que precisam ser colocadas em funcionamento. São prometidas desde os primeiros 6 meses, e aí eu posso dizer, o prefeito prometeu no Política Cruzada que até o fim do primeiro ano colocaria uma para funcionar. Nós já estamos terminando o terceiro e até agora não tem nenhuma funcionando. Então, 5 milhões de reais para equipar uma UPA dessa. Se o presidente falar, não, esse projeto não vai para a pauta hoje, ele vai ficar aqui... E aí um pé de vista, ele dá... E mais, né? Questões, pode ter algum projeto que não interessa ao executivo de Barra Mesa, a hora que ele vê, numa situação de descuido da base, a oposição conseguiu a maioria ali, ele pum, vai votar. Mas isso, né? Eu ponho um projeto que não interessa para o governo e tiro o que interessa. E mais. Não estou dizendo que o Alexandre vá fazer isso, mas pode ocorrer. Não, mas agora imagina... Ele disse que seria mais regimental, né? O regimento exige isso. Não, isso é cinismo. Faz parte do jogo. Isso é cínico. É o cínico profissional. Os políticos, dada a ruptura entre a democracia representativa e a realização do interesse público, do ponto de vista dos eleitores, eles não acreditam em nada que os políticos falam. E os políticos sabem que os eleitores não acreditam. Por isso que eles podem ser cínicos, sem custo. É a base do eu finge, você acredita. Eu finjo que estou acreditando no que estou falando e você finge que acredita no que eu falei. Então, esse pacto entre o eleitor e o político está em funcionamento. O vereador derrotado, o vereador Vico, escreveu um artigo no Correio, né? Falando que esse negócio de falar que foi o cacique A e cacique B que conduziu a eleição, que isso é um absurdo, que na verdade foi um processo democrático, ganhou, que teve mais votos. Gente, me ajuda. Não, também não é assim, né, vereador Vitor? Respeito demais o senhor, mas a coisa também não funciona desse jeito. Até para apimentar... Não põe Deus no meio disso, não, porque já rezaram no Congresso essa semana, né? Vamos lá. Eu vou temperar a nossa discussão aqui, mostrando o que pode acontecer. Bom... Não é segredo para ninguém que o Alexandre Nogueira é ligado à Copaz, que é a cooperativa dos operadores das vans que prestam serviço para a Secretaria de Educação com transporte de alunos. Já teve o troco. Resultado. Ele já teve o troco, por ele ter disputado e encarado o governo. O governo não vai renovar. Na verdade, esse troco é da eleição de dezembro do ano passado. Pois é, mas tá... Pensa comigo. Política não esquece nada, não. Não, eu digo o seguinte, esse troco ele tem sido dado. Tá. Mas tudo bem. Ele não é de agora. Mas ele estava sendo dado a conta-gotas. Agora veio uma dose cavalar. Por quê? Porque o contrato que está lá, hoje com as vans, ele poderia ser renovado, embora a prefeitura fale assim, não tem amparo legal para renovar. Tem, se o município quisesse, tinha. Agora, o município usou um argumento interessante. Por que eu vou renovar um contrato com você de 18 milhões de reais por 6 meses de trabalho e você não me oferece um operador por van, se eu posso fazer um novo contrato com ele que faz o mesmo que você vai fazer por 11.400 e ainda me dá mais um operador? Arrumou uma justificativa legal, mas no fundo, tem uma pitadinha do tipo... E aí está mexendo na base
de sustentação eleitoral do atual presidente Alexandre Nogueira. Então, assim, pode esperar, isso vai ter E quem vai perder? Nessa transição das empresas, vocês acham que vai funcionar o transporte das crianças? Professor, quem está saindo vai deixar funcionar o que está chegando? Aí já é um outro embrolho. Uma coisa que eu preciso dizer é o seguinte, olha nós temos que observar. Mas eu acho que essa parte de logística talvez não tenha. Não vai influenciar. É menos complicado, por exemplo, que a transição na saúde, eu diria. A saúde é muito mais até porque é o seguinte, olha, você tira uma van e põe outra para fazer o serviço. Você lembra desse pessoal quando cercou a casa do Zaire? Mas esse pessoal, eles jogam professor, esse jogo. No âmbito criminal, aí é a justiça que cuida, é o Ministério Público que cuida, é a polícia. Então, mas se chegar nesse âmbito, como é que fica o transporte das crianças, percebe? Não, mas é um risco. Pois é, mas são outras vozes. Agora também, o prefeito não pode deixar de tomar uma atitude que, em tese, é melhor economicamente para a cidade, porque corre o risco dos caras... Vai depender da cabeça do juiz, que eles vão entrar na justiça. Aí o juiz vai mandar uma ou outra funcionar. Tudo bem, o juiz vai decidir. Ou então vai ficar um limbo, né, sem transporte. O juiz fala, não vai, sabe por quê? Porque é o seguinte, olha, a empresa nova já vai começar a operar dia 1º. Aí quem está saindo, o professor tem razão, porque eu falei sobre isso no meu comentário na TV, quem está perdendo o cargo, meu filho, vai recorrer à justiça para permanecer. Se permanecer, eles voltam, tira quem está prestando. Aí você cria uma confusão na cabeça dos pais, né? Mas quem é que vai levar esse? É esse ou aquele? Quem é que vai levar meu filho? Então você cria uma certa confusão. Mas tudo isso bem. Faz parte do jogo. Agora eu quero mudar só de risco potencial. Eu quero mudar de assunto, daqui a pouco acaba o programa. Na opinião do senhor, o ex-prefeito Adelmo Leão é candidato a prefeito o ano que vem? Se não for, ele vai rasgar dinheiro. Em toda loucura, apesar de ser todos os indicadores, é loucura assumir essa prefeitura, mas toda loucura tem método. Então ninguém vai abrir mão da racionalidade. O que o Adelmo vai fazer no Congresso Nacional, isolar dentro do partido, que 90% está na cadeia ou vai para a cadeia ainda, e ele é da uma oposição que não tem nenhum poder dentro do Congresso. Que já está pretendendo trocar de partido. Ele não tem nenhum benefício para continuar no Congresso. E aqui ele tem 2 benefícios. Primeiro, ele pode realmente vir e ser o salvador da pátria, o candidato salvador da pátria, e também a vingança, né, contra o PT, que os inimigos aí permanecem. Em política ninguém esquece quem que é o inimigo. É do tipo assim, então, se o candidato eu ganho 2 vezes. Como diz o Gengis Khan, né, eu salgo a terra dos meus inimigos e ainda fico com a fortuna dele e a mulher dele. Então ele pode, e mulher que governa, o Adelmo já tem também. Então veja, então por que ele vai abrir mão de ser candidato? Você está falando que ele está com a faca e o queijo na mão. Você também acha que o Adelmo sai candidato a prefeito? Eu vou dizer o que ele me falou no programa Política Cruzada quando eu questionei ele. Ele disse assim, olha, eu estou trabalhando em Brasília por Uberlândia. Eu disse, então o senhor está me dizendo que não é candidato? Ele disse, não, eu estou dizendo que eu estou trabalhando em Brasília. Qual é a análise que você faz de uma... assim, o posicionamento dele na eleição da Câmara é um posicionamento claramente de quem está super interessado na cena local. Eu preciso travar para daqui no ano que vem... E todas as emendas e recursos que ele está batalhando para Uberlândia, agora eu vou fazer uma outra provocação aqui, vou conversar até com você. O professor falou que inimigo em política não se esquece, mas... Essa eleição da Câmara teve outra coisa muito interessante, né? O que foi o ex-prefeito Adelmo Leão trabalhando junto, entre aspas, com o deputado federal Ayrton Prado, né? Que até são inimigos, eram pelo menos. Você vê como é que loucura tem método, né? Você concorda com o falando algum absurdo? Não, tá certo. Assim, nessa, literalmente, das grandes lideranças que poderiam Prado, irmão do Ayrton Prado, foi determinante para a vitória do Alexandre. Exatamente. Foi lá, retirou a candidatura. E a gente tem informação de que ministério, isso eu não sei se é verdade, então estou vendendo pelo preço que me compraram, que me venderam, que o Ismar Prado teria chegado a participar de uma reunião com o grupo do Alexandre Nogueira na casa do ex-prefeito Adelmo Leão. Não sei, pode ser só boato, conversa e tal, mas que é fato que foi determinante o Ismar, sempre conversando com o irmão, que é o líder né, dos Prado, e que depois o Ismar foi inclusive para a chácara
do vereador Luiz Pinheiro comemorado, botamos foto no Confidencial, na coluna Confidencial do Jornal Correio de Bielândia, os caras brindando com taça de champanhe lá e tal. Essa é a maior prova de que está tudo desarticulado. Está tudo assim, ó, vamos ver como é que faz para ver como é que fica. O sujeito que passa a temporada fora do Brasil e volta para cá e olha e fala assim, mas o que é isso? Mas eu insisto, essa loucura tem método. Veja, essa ruptura que houve entre a democracia e os eleitores, e aí o predomínio da razão cínica, nada é o que a lógica mandaria que ser. Aí cada indivíduo busca o seu autointeresse sem custo em relação ao eleitor. A lógica da conveniência? Veja, é a lógica do menor custo para eu atingir meu interesse sem estar representando o interesse público. Agora, o Ismar Prado e o Wellington Prado. O Wellington Prado já deu entrevista dizendo: eu vou esperar uma janela na reforma política para eu sair do PT. Veja, essa janela... Ele tem inclusive, de tudo para ser expulso do PT, né? Não, expulso ele perde o mandato. Ele precisa de uma janela para mudar de partido. Você foi expulso, você perde o mandato? Expulso, perde. Mas aí, assim, é aquela história. É o perde lá na esfera da justiça, né? Vai brigar, tem possibilidade de recorrer e tudo mais. Veja, César, então, essa coisa... Teria que ter um motivo muito justificado para expulsar. Veja, o Wellington, falando nessa linguagem de amigo e inimigo, o inimigo Gilmar do Wellington está cobrando agora. Né? Como o Gilmar não fez acordo com o Wellington quando ganhou a eleição, não cumpriu os acordos do ponto de vista do Wellington, o que o Gilmar prometeu para o Wellington, está cobrando agora. E muito mais. Já que o navio petista está afundando, os ratões mais racionais estão pulando fora. As prefeituras de São Paulo, tem vários prefeitos do PT que estão saindo. É isso que eu queria dizer. Ele desembarcou antes por divergência política. Eu sei, mas ele continuou na esperança, e sempre que dava entrevista, do Gilmar cumprir o acordo que eles tinham desde o início. Que o PT conseguisse tocar o barco. Então, quando o Ismar se aproxima do Odelmo, não é porque ele vai virar eleitor do Odelmo, nem que os eleitores do Ismar vão votar no Odelmo. É para atingir um inimigo comum. Aí fica aquele lugar mais banal. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, foi só esse jogo. Juntamos nessa batalha. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Deveria ser inimigo do meu inimigo, inimigo. Inimigo do meu amigo, inimigo. Foi uma união pontual para essa batalha da Câmara. Até porque nós estamos falando de 4 forças aí interessantes, né? Nós estamos falando do prefeito, o atual prefeito Gilmar, do ex-Odelmo, do tenente Lúcio, que está cacifado sim. É deputado federal. Deputado federal. Não dá como negar, tem força. Tem força. Tem grupo. Tem grupo, que é o que muitos poucos têm. E o Felipe Wellington. Então, assim, são 4 lideranças pesadas. Agora, se você analisar que tem o prefeito, de um ponto. O tenente Lúcio, que é apoiador atual, mas eu não posso dizer que o apoio vai até o final. Não posso dizer isso. E você tem os outros 2 que fizeram um contraponto se unindo nesse exato momento. Só por esse momento. Não sei se essa união vai continuar. Eu acho difícil continuar, porque não é para ser coerente. Ninguém rasga voto. Mas, infelizmente, nosso tempo terminou. A você que está nos acompanhando aí, essa conversa não para aqui. Na semana que vem tem mais. Vamos falar sobre reforma política, falar um pouco mais sobre o cenário nacional também, claro, refletindo em nível municipal também, com esses mesmos convidados. Então a gente se vê de novo falando sobre política na próxima semana, no próximo programa. Até lá.